Olá, sejam bem-vindos. Na questão 119, Allan Kardec pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Allan Kardec quer saber se não teria sido melhor Deus ter criado os espíritos logo perfeitos, sem precisarem passar pelas provações, sem precisar passar pelas expiações. E aí os espíritos respondem: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, inicialmente, os espíritos respondem aqui que Deus não criou os espíritos perfeitos, né? Como a gente já viu em questões anteriores, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E que quis ele que assim fosse, para que os espíritos adquirissem o mérito da perfeição. Então, ele criou os espíritos simples e ignorantes para que, através do seu esforço, ele fosse alcançando a perfeição, adquirindo o mérito da perfeição. Então, é só através da luta, só através do esforço que o espírito conquista esse merecimento. Então, ele vai chegar, todos os espíritos vão chegar à condição de espíritos perfeitos, mas sem nenhum privilégio. E sim pelo seu esforço, pela luta, pela batalha do dia a dia. Foi assim que Deus quis. Né? E quando ele diz, demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Então, todos os espíritos surgiram iguais, né? Todos os espíritos nasceram iguais, sem nenhum privilégio. Mas aí o caminho que eles escolheram ao longo de todas as encarnações é que são diferentes, porque suas escolhas foram diferentes, porque as provas que eles passaram foram diferentes, o ritmo em que cada um foi superando essas provas, as reações, a forma de reagir a cada situação é diferente, não é? Então, ao longo das reencarnações, os caminhos foram diferentes, a partida foi igual, o ponto de partida foi igual, mas a forma como os espíritos foram vivenciando essas experiências foi diferenciando cada um foi adquirindo a sua individualidade a partir dessas diferenças. E essas diferenças do percurso é o que gerou essa personalidade, é o que chamam de personalidade espiritual. E essa desigualdade, ela é fruto dessas diferenças. Né? E, na verdade, quando ele fala, né, ademais, é necessária às suas personalidades, porque justamente essas diferenças que foram surgindo, também elas servem como apoio a outros espíritos. Então, aqueles que estão mais adiantados ajudam os que estão na retaguarda, né? Os que estão na retaguarda se inspiram nos que estão mais adiantados, e assim os espíritos podem se ajudar mutuamente nessa jornada, essa jornada evolutiva. E ele diz que, além disso, né, que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, fazem parte da vontade de Deus, para a harmonia do universo. Então, todas as experiências são importantes, todas as funções são importantes, todas as tarefas são importantes. Por mais subalterno que seja um espírito, por menor que seja a sua escala evolutiva, ela faz parte desse processo evolutivo. Não é porque o espírito está ainda na condição de espírito imperfeito, como nós, que nós valemos menos, que temos menos valia para Deus. Então, não é a função do espírito, não é o seu grau evolutivo que determina o quanto Deus ama as suas criaturas. Ele ama igual a todas. E todas as funções, todos os trabalhos, todos os níveis evolutivos, né, são importantes e cada um exerce uma função, e essa função é importante para a harmonia do universo. É isso que é mais importante. Né? Aqui tem uma nota de Allan Kardec em que ele diz, né, que se a gente partir do pressuposto de que todas as pessoas, né, porque Allan Kardec perguntava se não seria melhor Deus ter livrado os espíritos dessas provações, dessas experiências, né, das lutas.
E aí Allan Kardec ele traz essa nota para dizer o seguinte: olha, se a gente partir do pressuposto de que todas as pessoas elas podem chegar, né, aos cargos mais altos, às funções mais altas, aí a gente faz uma analogia para pensar o seguinte: bom, se todas as pessoas podem de cara exercer uma alta função, por que que um rei não pega o seu soldado e já torna ele um general? Por que é que um funcionário, uma fábrica, uma empresa não pega todos os seus funcionários, por mais subalternos que sejam, e já torna ele logo o diretor da empresa? Ou por que a escola não pega os seus alunos que acabam de chegar na escola e já torna ele como professores? Já transforma ele em professores. Por que não pode fazer isso? Por que eles não fazem isso? Seria a mesma coisa de pegar um espírito imperfeito e transformá-lo logo num espírito perfeito. Ora, porque justamente é preciso desenvolver. Os espíritos precisam desenvolver certas habilidades, precisam desenvolver certas competências que são necessárias para exercer a sua função, né? Então, o espírito puro, ele não é o espírito ocioso, muito pelo contrário, ele trabalha e trabalha muito, ele tem funções e são funções muito importantes, são funções com alta responsabilidade. Então, para exercer essa responsabilidade, para cumprir bem o seu papel, ele precisou adquirir habilidades, precisou adquirir competências para desenvolver bem, né? Assim, a mesma coisa, um general ele precisa adquirir conhecimentos, precisa adquirir técnicas, precisa adquirir uma expertise que um general precisa ter para comandar um exército, assim como um diretor de empresa precisa ter competências que talvez um funcionário subalterno ainda não tenha alcançado. Ou talvez o aluno ainda não adquiriu os conhecimentos suficientes para se tornar um mestre. É preciso todos adquirirem, passarem por esse processo para adquirir o que precisa ser aprendido para poder chegar lá. E isso lhes dá o mérito dessa função, lhe dá o mérito desse cargo que alcançaram, dessa função que alcançaram. Então, tudo parte dessa questão, né? Vejam como é interessante. Uma pessoa, inclusive a própria pessoa que ela adquiriu, que ela conquistou um cargo, que ela conquistou com seu próprio esforço, com seu próprio mérito, ela adquiriu uma função de mais respeito, de mais projeção, como aquilo para ela tem um significado muito maior do que uma pessoa que adquire um alto cargo, que adquire uma alta função sem ter feito nada por merecer, né? Seja por indicação de parentes, de políticos, ou porque, né, de alguma forma usou de meios ilícitos para conseguir. Essa pessoa ela não adquiriu mérito para chegar lá. Então a sua conquista, o gosto por aquela conquista não é a mesma. Então o esforço que fazemos para alcançar um determinado papel, uma determinada função, um cargo, né, ou mesmo um grau na escala evolutiva dos espíritos, esse esforço que a gente faz nos dá o mérito e o respeito e a admiração pelos outros, mas também a nossa própria condição, né? Nós nos sentimos, o espírito se sente muito mais feliz, muito mais em paz, e ele se sente realmente que conquistou aquilo dali. Como uma pessoa, ela se sente realmente valorizada e merecedora daquilo quando ela estuda e conquista um cargo, estuda, conquista um cargo público, passa no concurso, ou um estudante passa numa prova do Enem, quando ele realmente se esforçou e se superou e alcançou aquilo ali com sua própria superação, o gosto por aquilo, o gosto daquela conquista é muito maior. Então, o merecimento ele é importante. Deus quis que a gente se esforçasse, né, para adquirir os benefícios da perfeição. Então é isso. Na próxima a gente vai tratar da questão 121 e demais. Até mais.